Boa noite, irmãos. Estão abertos aí para ouvirem a palavra do Senhor, amém? A nossa igreja comemorando 90 anos, esse ano está desenvolvendo temas de reflexão sobre essa igreja viva, né? Essa igreja que nas mãos do Senhor é usada para a proclamação da palavra de Deus, do Evangelho. E nós estamos falando nesses dias sobre a igreja vista de cima. A igreja vista de cima. Do ponto de vista de Deus. Como Deus vê e age e capacita essa igreja para viver nesse mundo, para se manifestar entre as pessoas, nas famílias e onde quer que estivermos. Essa série de mensagens está baseada no livro de Atos dos Apóstolos, onde nós vemos essa igreja cristã, essa igreja de Cristo nascendo. E hoje o texto que nós vamos ler é o texto que marca o nascimento da igreja. Atos capítulo 2, livro de Atos, capítulo 2. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 24, Atos 2, de 1 a 24. Você que está também nos assistindo aí pela internet, que Deus possa te abençoar, que você esteja atento ao que Deus tem a nos dizer. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do ponto da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam demais. Então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles
profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, e antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras: Jesus de Nazaré, aprovado por Deus, diante de vocês, por meio de milagres e maravilhas e sinais, Deus fez entre vocês, por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus a vocês. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Vamos orar mais uma vez, buscando a presença de Deus. Curva a sua cabeça e ore ao Senhor. Deus, fale conosco através do Teu Espírito Santo. Se revele, ó Deus, como o Senhor se revelou a essa geração, para marcar o início da igreja e como o Senhor desejaria que essa igreja se comportasse. Faz, ó Deus, que estas marcas estejam também em nós. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos olhar para esse texto e ver uma igreja profética através das gerações. Vamos falar isso juntos? Igreja profética através das gerações. Essa semana eu fiquei impressionado, assustado com 2 vídeos que marcaram negativamente para mim essa relação de o que uma geração deixa para outra. Que comunicação uma geração está deixando, um legado que uma geração está deixando. Um dos vídeos que viralizou, né, esta semana, foi o vídeo de um adolescente de 13 anos, o gordinho outfit. Ele mostra o look dele, como ele está vestido. E ele vai dando preço às suas roupas. Vocês viram esse vídeo? Ele vai dando preço às suas roupas. Então ele mostra uma jaqueta de R$1.100, um relógio de R$30.000. E vai dando preço a cueca, o tênis, o cinto. Ele chegou ao valor de 39 e alguma coisa, 39.900. R$1.000 num look. E ele viralizou, ele tinha lá 2.000 seguidores, agora ele está com 40.000 no Instagram. O advogado agora do negócio dele estava falando, ele já era um artista e defendendo que ele iria sofrer acusações, né? Eu vi uma entrevista desse menino e esse menino disse: eu sou um adolescente normal, eu estou preparado para lidar com todas as acusações que estão fazendo para mim na internet. 13 anos. E sabe o que ele disse, que me assustou? Eu tenho o apoio dos meus pais para fazer isso. Outro vídeo que viralizou essa semana foi o vídeo do Cristiano Ronaldo com seu filho. O melhor jogador do mundo, bola de ouro. Sai com seu filho na garagem e pergunta para o filho: filho, qual o carro que está faltando lá na garagem? Ele deve ter uns 30. O Mustang? Não. A Mercedes? Não. E aí até que o menino adivinha o carro que estava faltando lá. Ostentação.
Que valores uma geração, um pai está transmitindo aos seus filhos? Que tipo de filhos nós estamos construindo? Que legado nós estamos transmitindo para as gerações? Nós estamos falando de um povo que recebeu uma promessa. A promessa da descida do Espírito Santo. Que o Espírito Santo ia ser derramado, que eles deveriam permanecer em Jerusalém. Jesus disse a eles: olha, fiquem em Jerusalém, até que sejam revestidos de poder. E eles obedeceram, e eles estavam numa casa ali reunidos, um ambiente onde a voz profética de Deus ia se cumprir. Estavam ali 120 discípulos, os 11 discípulos, Pedro, judeus piedosos, nações do mundo inteiro, asiáticos, íberos-americanos, romanos, árabes, gregos, todos os povos em volta do Mediterrâneo participaram deste fenômeno no dia do Pentecoste, um dia de uma celebração, um dia de festa. E eles são impactados pela presença poderosa de Deus naquele lugar. Eles estão reunidos em torno do Cristo. Eles haviam sido impactados pela mensagem daquele final de semana trágico, onde Jesus Cristo foi crucificado, morreu, mas ressuscitou. E agora o corpo de Cristo se reúne, a igreja nasce aí. Pessoas em torno de Jesus, pessoas diferentes, de raças diferentes, de povos diferentes, de estruturas sociais diferentes, onde já se viu gregos e judeus numa mesma comunidade, sendo reunidos, numa mesma linguagem, falando a mesma língua, asiáticos, árabes, conversando e se entendendo, servos e servas junto com os patrões e senhores. Só o fenômeno do Espírito Santo, isso é a igreja. A igreja é este lugar dessa linguagem comum. A antiga Babel agora é reunida numa só língua, uma língua que todos entendem. Cada um fala na sua língua materna e é compreendido pelo outro. Isso é a igreja, o lugar das diferenças, mas quando estamos em torno do Cristo, Deus nos une. E isso é um prenúncio do céu. É um prenúncio do céu, da linguagem espiritual, da linguagem que Deus quer estabelecer entre nós e especialmente entre as gerações. Existem abismos entre as gerações. Às vezes entre nós mesmos temos crises e dificuldades para compreender um ao outro. Como é desafiador dentro da nossa própria casa, nas relações familiares, como é desafiador dentro da própria igreja, dos ministérios, nas relações sociais, lidar com as diferenças, lidar com os que pensam diferente, com os que são de faixa etária diferente, com os que tiveram experiências diferentes. Eu gostei muito de ver o Rafael tocando. Quem viu o Rafael tocando bateria aqui? A criança, que gracinha. Cadê o Rafa? Está aí? Não, já foi para lá, né? Está na salinha. Que bênção ver o Rafa tocando. Está garantida a geração de bateristas, amém, irmãos? Tem gente que fala meio assim, é muito barulho, né, pastor? É uma bênção. Há um desafio de entendermos e compreendermos a voz profética nas gerações. E é sobre isso que eu gostaria de me concentrar nesta noite. Mas primeiro é preciso definir algumas coisas sobre o que é voz profética.
Eu quero falar o que não é voz profética. Alguns de nós têm uma impressão de que voz profética é só uma previsão para o futuro. Jesus, no capítulo 1, disse aos discípulos: olha, não compete a vocês ficarem sabendo datas, ou épocas, ou tempos. A voz profética não está preocupada em tirar a nossa ansiedade. A voz profética está preocupada em falar ou proferir a voz de Deus, o ensinamento de Deus. Portanto, esse negócio da ansiedade de sabermos o futuro ou de nos prepararmos para alguma coisa, isso tem a ver com um comportamento humano e com uma fraqueza humana. Porque nós precisamos exercitar a confiança em Deus acima de qualquer coisa, sabendo ou não o final. Mas aqueles que creem em Cristo já sabem o final. Amém, irmãos? Porque o final é Jesus. Vai dar Jesus no final. Ele é Senhor da história. Então a voz profética não é também um instrumento de manipulação. Já viram em algumas discussões e quando a pessoa já não tem mais argumento, ela pega e usa a voz profética. Olha, assim diz o Senhor, viu? Deus está me dizendo. Virou instrumento de manipulação. A voz profética não pode ser manipulada, usada ao nosso bel prazer ou para tentar convencer alguém de uma decisão. A voz profética precisa ser discernida. A voz profética precisa ser julgada o espírito. Julgue o espírito. Os bereanos eram homens e mulheres que estudavam as Escrituras e quando alguém tinha uma voz profética, eles iam conferir nas Escrituras. E é o que está acontecendo aqui. Eles viveram um fenômeno espetacular, linguístico, que os uniu e logo Pedro falou para eles, olha, eles não estão bêbados não. Alguns estão dizendo que eles estão bêbados, são 9 horas da manhã. Houve um discernimento, houve uma palavra de sabedoria. Opa, peraí. Talvez alguns racionalistas queriam se manifestar naquele momento, dizendo, esse povo aí está louco, esse povo está tendo reações estranhas, estão falando de um jeito esquisito. Pedro contesta e diz, eles não estão bêbados. O que está acontecendo com eles é o que está escrito no profeta Joel. Amém? É a palavra de Deus. No livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo de 1 a 3, diz lá, havendo Deus outrora falado de muitas formas e de muitas maneiras, pelos pais, pelos profetas, nos passou a falar agora por meio do seu Filho Jesus Cristo. Deus fala de várias maneiras, Ele usa várias formas de se comunicar. Em Números capítulo 12, versículo 6, eu falo por visões, eu falo por sonhos. Em Samuel capítulo 3, o chamado de Samuel, Deus se revela a Samuel chamando na voz audível. Samuel, Samuel. E nem o sacerdote foi capaz de identificar. Precisou passar por esse fenômeno 3 vezes, até que na terceira vez o sacerdote se desperta e fala, olha, pode ser que Deus esteja querendo falar com você. Então da próxima vez que você ouvir a voz, diga, fala Senhor, fala. Eis-me aqui, Senhor, fala porque o teu servo ouve. E Samuel fez isso e Deus revelou para ele coisas que ele iria fazer, inclusive sobre a vida do sacerdote, sobre os seus filhos desobedientes, que se chamavam Rofini e Finéias, que perderam a arca do Senhor, corromperam o sacerdócio do seu pai. Meus irmãos, como Deus está falando hoje? Como Deus está falando com você? O que Ele está falando com você? Para quem Deus está falando?
Como interpretar o que Deus está falando? A palavra de Deus diz: peça sabedoria e Deus dará. Tiago 1,5. Lá em Provérbios 11,14 diz: na multidão de conselheiros há justiça, sabedoria, ouçam. Lá em João 16:8, versículo 13, versículo 15, diz assim: que o Espírito vos guiará em toda verdade. Deus está nos guiando, Deus está nos ensinando através da voz profética. E eu gostaria de conversar com os irmãos sobre esta voz profética nas gerações. Em primeiro lugar, filhos e filhas profetas. Filhos e filhas profetas. Como nossos filhos podem profetizar? De que maneira você pode olhar para o seu filho como profeta? Como você tem uma herança ou uma palavra para dar, você que é filho? Lá em Deuteronômio 6 diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás aos teus filhos. Vamos falar essa frase juntos? E tu as aos teus filhos. Tu as inculcarás aos teus filhos. John Locke, um filósofo, diz que o homem é como uma tábula rasa, uma folha em branco. Ele é produto do meio. O meio é que vai desenhar. Jean-Jacques Rousseau diz que o homem é essencialmente bom. Duas frases completamente mentirosas, de acordo com as Escrituras. O homem não é essencialmente bom. E o homem também não é produto do meio. A Bíblia diz que a estultícia está ligada ao coração da criança. A Bíblia diz lá no Salmo 51:5: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. O apóstolo Paulo diz que o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero estou sempre praticando. Se nós quisermos filhos profetas, nós vamos ter que ensinar. Inculcarás a teus filhos. Isso vai dar trabalho. Agostinho, bispo de Hipona, diz assim: nós devemos educar a nossa criança, ou uma criança, 20 anos antes dela nascer. Devemos educar as nossas crianças 20 anos antes dela nascer. Como que se dá isso? O que ele está querendo dizer? A formação dos filhos começa no preparo dos seus pais. Eles aprendem mais pela observação, pelo exemplo, do que pela audição. O que você faz é muito mais importante do que aquilo que você fala. E como pensar em filhos profetas? De que maneira e qual será o conteúdo da boca que sai da boca dos seus filhos, se nós não os ensinarmos? Se nós não gastarmos tempo, se nós não investirmos para que eles amem a Jesus, amem a palavra de Deus, sejam ensinados na palavra de Deus. Alguns filhos precisam entender que os pais têm um chamado para ensinar seus filhos. Eles recebem uma autoridade de Deus para fazer isso. Vale a pena investir no seu filho.
Vale a pena investir na vida espiritual do seu filho. Vale a pena investir em literatura, em ensinamento, nos acampamentos, na escola bíblica de férias. Vale a pena, desde criança. Sabes as sagradas letras, é o que Paulo diz a Timóteo, porque a sua mãe e a sua avó, Lloyd e Jane, investiram na vida daquele menino, num lar um pouco diferente, sem a presença paterna, talvez como muitos dos nossos lares, mas aquelas mulheres tiveram a decisão de ensinar a Timóteo as sagradas letras, que vão te tornar sábio. Vale a pena investir nos nossos filhos. E tristeza é para um pai ou para uma mãe quando um filho desonra. Eu estava lendo a história de um maratonista em 2012, uma maratona da Espanha, Fernández Anayas, um espanhol. Ele estava em segundo lugar numa corrida, numa maratona. E em primeiro lugar estava um queniano, Abel Mutai. E ele estava chegando à corrida e o queniano parou de correr. Ele achou que já tinha terminado a corrida. E aí o espanhol, Fernando Anaya, chega e empurra ele até a linha de chegada. Vamos, a corrida não terminou, vamos, corre, corre. E aí o queniano terminou e ganhou a corrida. Ao ser entrevistado, Fernando Anaya foi perguntado: por que você fez isso? E ele disse: fez o quê? Não havia outra coisa a ser feita. Mas por que você deixou ele ganhar? Ele iria ganhar de qualquer jeito. Qual seria o valor de eu subir no pódio, no primeiro lugar, dessa maneira? Qual seria o valor? Qual seria o sucesso que eu teria? E ele ainda responde ao jornalista dizendo assim: se eu fizesse isso, o que eu iria dizer para minha mãe? Tem um vídeo interessante, o professor Cortella usa essa analogia, e ele fala um pouquinho que nós não queremos envergonhar essa posição matriarcal. É a última instância que nós não queremos envergonhar de qualquer maneira. E é triste ver filhos que desobedecem. Pais se sentem culpados. Mas eu quero dizer para você que em Cristo Deus está unindo gerações. Deus está transformando pessoas. Deus está fazendo de homens de todos os lugares do mundo, unidos nele, sendo transformados, porque Jesus ressuscitou. Ele traz vida onde há morte. Há esperança. Há esperança. Os nossos filhos vão profetizar aquilo que nós ensinarmos. Os nossos jovens terão visões. Os nossos jovens terão visões. Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, diz assim: antes de nascer, eu te constituí profeta às nações. Antes que você saísse da madre, eu te consagrei profeta às nações. Quando nós falamos do profeta, nós não estamos falando do ministério pastoral, do sacerdote. Nós estamos falando da vocação. Qual é a vocação que o seu filho tem? O que Deus está chamando você, jovem, para fazer? Qual é a tua profissão?
Será que a tua profissão tem a ver com a sua vocação? Eu quero dizer que a distribuição das vocações é muito mais importante do que a distribuição das riquezas. Fazer aquilo que você é chamado para fazer por Deus vem antes de qualquer coisa. E ali você será usado como profeta de Deus, seja no direito, seja na medicina, seja nos seus estudos, seja lecionando, nos esportes, onde quer que você esteja, em qualquer profissão, Deus quer nos usar como profetas, vocacionados, amém, irmãos? Seja no cuidado com o seu lar, com a sua casa, há uma vocação de Deus, há um chamado de Deus para você fazer o que você está fazendo. Faça isso com amor. Responda ao Senhor, diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Eu vos escrevi porque sois fortes. Jovens, a palavra de Deus permanece em vós. Quando a palavra de Deus permanece em mim e em você, nós temos visão. Visão do que temos que fazer. Clareza. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Nós temos a direção. Na palavra de Deus nós temos a resposta. Na palavra de Deus os nossos olhos se abrem. Nós contemplamos as maravilhas da lei do Senhor. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Mas há uma advertência também aos jovens. A advertência é cuidado. Cuidado com a rebeldia. Porque o seu ministério de visões pode ficar comprometido. Você jovem visionário pode estar comprometido por causa da rebeldia. Em Efésios capítulo 6, versículo 1 diz assim, olha: filhos, obedecei aos vossos pais, porque isso é justo. Qual que é o mandamento com promessa? Vamos falar juntos? Qual é o mandamento com promessa? Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Tenha uma vida de longevidade, vida longa. A rebeldia aos pais é uma afronta ao próprio Deus. Os pais são constituídos por Deus como autoridade sobre a sua vida. Filho, jovem, adolescente, se liga aí. Papai, pode dar uma cutucadinha, agora é a hora, agora é a hora. Agora é a hora. Deus colocou sobre você a autoridade. Papai, filhos, obedeçam à autoridade dos seus pais. Mas pais, sejam sábios ao educá-los. Sejam sábios. A rebeldia de alguns tem nos assustado. Filhos que não se importam com seus pais, que não têm vergonha de entristecer os seus pais. Que não se dão conta que desobedecendo aos seus pais estão desonrando a Deus. A linguagem é da confusão. Não se entendem. Quando ele é sim, eu sou não. Eu sou fluminense, ele é Fla. E por aí vai, são os abismos de gerações.
abismos de gerações. Eu penso que isso é o contrário à linguagem do Espírito. E nós precisamos estar atentos que o derramar do Espírito une a comunicação, une línguas, faz a gente compreender, respeitar autoridade. Talvez hoje o Espírito Santo está descendo sobre nós aqui com uma profunda consciência de arrependimento, de pais que precisam reencontrar com seus filhos e de filhos que precisam se reconectar com seus pais. E alguns possam dizer: ai, que pena, meu filho poderia estar aqui. Não tenha pena, não fale isso. Você está aqui. Você precisa ouvir essa mensagem. Eu preciso ouvir essa mensagem. Eu preciso me reconectar a você, na minha relação com você. Casais precisam se reconectar. E aí nós temos agora esse terceiro grupo da voz profética. Velhos sonhadores. Velhos sonhadores. Parece que tem uma inversão não muito lógica. Por uma questão cronológica, é tão estranho velhos sonharem. Parece que sonho são para os novos. São para quem ainda tem muito futuro pela frente. Talvez alguns que já caminharam, já tiveram uma experiência, já andaram um pouco mais com Jesus, não vão ter tantos sonhos. Mas o que o profeta Joel e o que a igreja cristã está vivendo é que esses homens e mulheres maduras, que já viveram experiências, são sonhadores. Sabe por quê? Porque muitos deles, nas suas experiências vividas, erraram. Não conseguiram fazer a coisa certa, portanto, sabem os caminhos das pedras, não é mesmo? Quantos tombos, quantas dores. Portanto, o sonho é o desejo de que a nova geração acerte. É como uma corrida de bastão. Quando você termina a sua etapa e você está passando o bastão para outra pessoa, você quer entregar o bastão da melhor maneira possível para que o outro corra. E essa nova geração que está pegando o bastão, o seu desejo é que vá em frente, sejam mais velozes do que eu fui, sejam mais rápidos, andem um pouco mais. Não caiam nos mesmos erros que eu cometi. Não façam as mesmas besteiras. Eu sei, eu já vivi essa experiência. Por isso eu posso sonhar por você. Nós precisamos de homens e mulheres maduras que sonham por seus filhos. O Salmo 78, diz lá: o que ouvimos e aprendemos do que nos contaram os nossos antigos, os nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Nós contaremos às vindouras gerações o que Deus fez, as maravilhas, os sinais. Nós vamos falar e transmitir às próximas gerações a salvação do nosso Deus. Então é uma geração que leva o conhecimento de Deus para outra geração. Transmite o legado, transmite a maior herança. A maior herança não é as riquezas, não são as riquezas, não são o que nós podemos deixar para que os filhos se destruam em discussões, mas é a herança da fé. Uma geração que é modelo na vida relacional com Deus para uma outra geração. Uma geração que transmite a salvação de Deus para outra geração. O Salmo 127
O versículo 4 diz assim: os filhos são herança do Senhor, eles são como flechas na mão do guerreiro. Flechas na mão do guerreiro. E quando você pleitear com os inimigos à porta, o guerreiro tem as suas flechas. É uma metáfora que, assim como o guerreiro carrega na sua aljava as suas flechas, pais carregam os seus filhos. Eu ouvi essa frase do reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, que pais carregam os seus filhos no ventre, pais carregam os seus filhos nos braços. Lembra quando você carregava nos braços? Pode bater no ombro dele aí, viu, Elcio? Bate no ombro desse aí que você carregou nos braços. Pais carregam os seus filhos no bolso. Quem está na fase de carregar filho no bolso aí? Pais carregam seus filhos no bolso. E pais carregam seus filhos nos sonhos. Nos sonhos. Você está sonhando para o seu filho? Papais aqui, avós já estão sonhando pelos seus netos. Amém, irmãos? Orações que foram feitas pelo seu casamento aqui, viu? Deus respondendo a oração. Gente que ora pelos filhos, pelo namoro dos filhos, pelo casamento dos filhos. Pelas esposas e esposos dos seus filhos. Gente que desde já ora pelos netos. Eu me lembro das orações da tia Angélica. Né, Paulinho? Quem aqui já não recebeu uma oração da tia Angélica orando pela sua esposa, pelo seu esposo? E abençoando a sua vida lá, você solteiro, adolescente. Os velhos sonharão. Vamos desejar que vão em frente. Só que tem uma advertência, viu? Para os papais. Agora é hora dos filhos dar uma cutucada, tá bom? Todo mundo sai cutucado hoje. Qual a advertência e o cuidado que nós precisamos ter? Efésios 6, versículo 4 diz assim: não provoqueis os vossos filhos a ira. Tomem cuidado, pais. Maduros, mais velhos. Cuidado para não provocar a ira nos mais novos. Como um pai provoca a ira? Sendo inconsistente no seu ensino. Não sabe nem o que quer de fato. Não tem uma palavra firme. Isso traz ira ao filho. Quando fala uma coisa e vive outra, isso traz raiva ao seu filho. Comparando um filho com o filho dos outros. Quando você dá mais regalia a um filho do que a outro. Quando você destrói a autoestima do seu filho. Quando você faz comentários jocosos, depreciativos acerca da aparência do seu filho, aparência física, alguma coisa, algum detalhe, mesmo que por brincadeira. Quando você faz comentários morais ou espirituais a respeito do seu filho. Esse aqui não vale nada, endemoniado. Precisa se converter. É um capeta. É um Satanás. Quando você descarrega a sua raiva e a sua ira neles, por causa de um problema lá do trabalho, de fora. Quando você
Papai, mamãe, tem descontrole emocional. Nós precisamos ter equilíbrio, irmãos. Firmeza, mas doçura. Correção, mas elogio. Disciplina, mas encorajamento. Não é fácil, mas Deus vai nos capacitar. Deus vai nos ajudar a exercer a voz profética na nossa casa, na nossa família. E a nossa casa vai ser o lugar da manifestação do Espírito Santo. Amém, irmãos? E a nossa casa vai ser o lugar do derramamento de Deus, aonde a linguagem vai ser uma só, aonde nós vamos começar a nos entender, porque o Espírito Santo está sendo derramado sobre pais e filhos, entendendo a sua missão, entendendo que são flechas na mão do guerreiro. Filhos serão como aquela ponte aguda da flecha. Filhos e filhas, nossas crianças. Os jovens serão como a haste de uma flecha. E aquelas penas atrás serão a leveza dos mais velhos que vão dando a direção, o equilíbrio, mas com leveza. Para acertarmos o alvo. Uma igreja equilibrada dessa maneira compreende os erros das gerações, respeita as gerações, se ama porque estão unidas em torno de Cristo. Pedro termina esse sermão dizendo: olha, esse Jesus, que todo aquele que invocar o nome dele será salvo, esse Jesus aí, que Salvador, Redentor, vocês o crucificaram, mas ele ressuscitou. A morte não foi capaz de o reter. Deus há de ressuscitar coisas na nossa casa, relacionamentos, restaurar nossa família, restaurar a nossa vida. Estabeleça a voz profética sobre a sua esposa, sobre o seu esposo. Estabeleça a voz profética sobre o seu casamento. Estabeleça a voz profética sobre os seus filhos. Eles não são para a morte, para as drogas, para a desgraça, mas eles são herança bendita do Senhor. E se pessoas da sua família ainda não estão aqui, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ainda não é o último dia do Senhor. Há esperança para mim e para você. Há esperança para a nossa casa. Foi muito bom ver o Rafa aqui. Foi muito bom ver o Rafa tocando aqui. O Osmar não viu isso. Osmar Lebedenko não viu isso. Mas nós vimos como valeu a pena investir nessa geração. Como valeu a pena apoiar. E eles estão aqui, vão continuar aqui, que continuem aqui amando o Senhor. Pode fazer barulho, mas é melhor que estejam aqui, amém, irmãos? Que toquem suas guitarras, que façam seus barulhos, mas que estejam aqui, louvando ao Senhor dos Senhores. Mas dá para diminuir o barulho também um pouquinho, né, pessoal? Dá para dar uma diminuída. Nós vamos comprar um aquário para botar na bateria. Amém, irmãos? Amém. Vai ter um aquário aqui. Você vai ajudar até pagar esse aquário. Você que está bem incomodado, eu quero te dar uma dica, uma boa notícia. Logo, logo nós vamos ter um aquário ali que vai revestir a bateria. É sério. Vai melhorar, vai melhorar. O aquário resolve. Não resolve não, gente. Brincadeira. Nós precisamos ter voz profética de Deus e o derramamento do Espírito Santo para compreender e para amar uns aos outros.
Sabe que um plantador de tâmaras, quando ele planta um pé de tâmara, ele nunca vai colher. Sabe por quê? Demora 100 anos para nascer e para dar uma tâmara. Nós plantamos para gerações. Coisas que às vezes nós não vamos ver, mas o Senhor vai ser glorificado.